Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 23 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Quem sou eu para você? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro explode em um grito espontâneo. Tu és o Messias que Israel há séculos espera. Tu és o nosso Salvador. Tu és Deus no meio de nós. Era isso que o pobre pescador, sem estudo, tinha no coração, sinal do que a escola do Espírito Santo é capaz de fazer em cada um de nós. Descobrindo Jesus, Pedro descobre a si mesmo, porque Jesus lhe revela: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A ti darei as chaves do reino do céu. É isso que acontece a cada um de nós quando entra em intimidade com Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para meditar sobre o Evangelho de hoje, vamos utilizar um texto de Padre Raniero Cantalamesse. Se o Papa o escuta, nós também podemos escutá-lo. Assim diz o cardeal Raniero Cantalamesse. Existe na cultura e na sociedade de hoje um fato que pode nos introduzir na compreensão do Evangelho deste domingo, e é a pesquisa de opinião. Ela é praticada em todos os âmbitos, mas sobretudo no político e comercial. Também Jesus um dia quis fazer uma pesquisa de opinião, mas com fins, como veremos, muito diferentes. Não políticos, mas educativos. Chegado à região de Cesareia de Filipe, ou seja, a região mais ao norte de Israel, em uma pausa de tranquilidade, na qual estava a sós com seus apóstolos, Jesus lhes dirigiu a queima-roupa a pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É como se os apóstolos não esperassem outra coisa para poder finalmente falar sobre todas as vozes que circulavam a propósito dele. Assim, os apóstolos respondem e dizem: Uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que Jeremias, um dos profetas. Mas para Jesus não interessava medir o nível de sua popularidade ou seu índice de simpatia entre o povo. Seu propósito era bem diferente. Então ele lhes pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta segunda pergunta inesperada
os deixa desconcertados. Entrecruzam-se silêncio e olhares. Se na primeira pergunta se lê que os apóstolos responderam todos juntos em coro, desta vez o verbo é singular. Só um responde, Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entre as duas respostas, há um pulo, um abismo, uma conversão. Se antes, para responder, bastava olhar ao redor e ter escutado as opiniões das pessoas, agora é preciso olhar para dentro, escutar uma voz bem diferente, que não vem da carne nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. Pedro foi objeto de uma iluminação do alto. Trata-se do primeiro autêntico reconhecimento, segundo os evangelhos, da verdadeira identidade de Jesus de Nazaré. O primeiro ato público de fé em Cristo, da história. Pensemos no rastro deixado por um barco. Vai se movimentando até perder-se no horizonte, mas começa com uma ponta, que é a ponta do barco. Assim acontece com a fé em Jesus Cristo. É um rastro que foi movimentando-se na história até chegar aos últimos confins da terra. Mas começa com uma ponta, e esta ponta é o ato de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus usa outra imagem, vertical, não horizontal. Rocha, pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A pesquisa de Jesus, como vimos, desenvolve-se em dois momentos. Comporta duas perguntas fundamentais. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Segundo, quem dizes vós que eu sou? Jesus não parece dar muita importância ao que as pessoas pensam dele. Interessa-lhe saber o que pensam seus discípulos. Eu faço com este e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não permite que se esconda atrás das opiniões dos outros, mas quer que diga a sua própria opinião. A situação se repete quase identicamente nos dias de hoje. Também hoje as pessoas, a opinião pública, têm suas ideias sobre Jesus. Jesus está na moda? Vejamos o que acontece no mundo da literatura e do espetáculo. Não passa um ano sem que saia uma novela ou um filme com a própria visão, distorcida e dessacralizada de Cristo. Depois estão os que ficam no meio do caminho. Creem que Jesus é um dos profetas, uma pessoa fascinante que se encontra ao lado de Sócrates, Gandhi, Tolstói. Estou certo de que Jesus não despreza estas respostas, porque se diz dele que não apaga uma chama fumegante e não quebra um caniço rachado. Ou seja, sabe valorizar todo esforço honesto por parte do homem. Mas há uma resposta que não se enquadra nem sequer na lógica humana. Gandhi ou Tolstói nunca disseram eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou também, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Com Jesus não se pode ficar na metade do caminho. Ou é de verdade o que ele diz ser, ou é o maior louco exaltado da história. Não há meio termo. Existem edifícios e estruturas metálicas, creio que é uma Torre Eiffel de Paris, feita de tal maneira que se traslada certo elemento, se derruba tudo. Assim é o edifício da fé cristã, e esse ponto nevrálgico é a divindade de Jesus Cristo. Mas deixemos as respostas das pessoas e vamos às nossas. Não basta crer na divindade de Cristo,
é necessário também testemunhá-la. Quem o conhece e não dá testemunho desta fé, mas a esconde, é mais responsável diante de Deus do que quem não tem esta fé. É uma cena do drama O Pai Humilhado de Claudel, uma moça judia, linda, mas cega, aludindo ao duplo significado da luz, pergunta ao seu amigo cristão: vocês que enxergam, como vocês usam a luz que veem? É uma pergunta dirigida a todos nós, que nos confessamos fiéis. Como vocês usam a luz que veem? Assim termina a estimulante reflexão do padre Raniero Cantalamessa. E essa pergunta é para cada um de nós hoje. Como você usa a luz de Jesus em sua vida? Que lugar ocupa Jesus em sua vida? Você está consciente que o Senhor do Universo mora em seu coração de verdade e torna tudo possível? Quem é Jesus para você? O dia inteiro ele sussurra ao nosso ouvido: quem sou eu para você? Vamos agora ler novamente o trecho de hoje, pensando em qual resposta nós teríamos dado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Vamos agora anotar as frases que mais mexem conosco.
Estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajudará a dar a nossa verdadeira e profunda resposta a Jesus, com a nossa vida mais do que com as nossas palavras. Dizer eu creio em Ti, Jesus, como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, arrasta uma vida coerente e entregue a Ele. Posso fazer para proclamar Jesus como meu Senhor com as palavras e com a vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Tu és o Cristo, paz e alegria a todos. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, paz e alegria a todos. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse
nos dá. Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Pra nos amar assim. Nosso Deus, só tu és meu Deus.